Queridos irmãos e irmãs, queremos nesta homilia refletir sobre o mistério de Pentecostes. E refletir sobre esse mistério é refletir sobre a própria pessoa do Espírito Santo, pois ele é quem realiza este evento que marca a manifestação da Igreja para o mundo. A Igreja que estava reunida com Maria no cenáculo e que é revestida com a força do Espírito Santo e então sai para a sua missão apostólica no mundo. Então, no início desta homilia, nós podemos nos perguntar: quem é o Espírito Santo? Qual é a sua identidade? E quem nos ajuda a responder isso é a própria fé da Igreja, é aquilo que a Igreja nos transmitiu através do credo niceno-constantinopolitano. Neste credo nós professamos o seguinte: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Aqui nós temos então quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É Deus que realizou também junto com o Pai e o Filho a obra da salvação e que já estava, antes de toda a obra da criação, na eternidade, vivendo o mistério da comunhão trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse mistério de Deus, quem é o Espírito Santo? O Santo Agostinho ele tem uma reflexão em que ele nomina cada uma das pessoas da Santíssima Trindade dizendo: o Pai é aquele que ama, o Filho é aquele que é amado e o Espírito Santo é o amor. Em Deus, o Espírito Santo ele recebe este nome de amor. O Espírito Santo é o amor. E como é que o Espírito Santo, que é amor, que é Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como é que ele se manifesta a nós? Nos dando esse amor. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 5, nos diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É próprio do amor amar, ou seja, é próprio do amor agir. É próprio do amor se fazer visível e se fazer manifesto através das suas obras. Santa Teresa d'Ávila nos ensina que o amor nunca é ocioso. O amor sempre está operante. O amor sempre está fazendo algo por aquele que é amado. E a própria Santa Teresa, no seu livro Castelo Interior, ela nos diz o seguinte: a natureza do amor consiste em agir sempre de 1000 maneiras. É assim que o Espírito Santo, que é Deus, que é o amor, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, faz nas nossas vidas. Então, por isso, nós podemos nos perguntar: qual foi a diferença que o Espírito Santo fez na vida dos apóstolos? Qual foi a diferença que o Espírito Santo fez na vida da igreja primitiva? Como ele agiu? Basta nós lermos o livro dos Atos dos Apóstolos, que nós vamos ver que os apóstolos, de medrosos, passaram a ser homens intrépidos, corajosos, para anunciar o Evangelho por todo o mundo. E a igreja primitiva, nós vemos que ela era guiada plenamente pela força, pelo poder, pela instrução do Espírito Santo. Mas também nós podemos nos perguntar: qual é a diferença que o Espírito Santo faz nas nossas vidas hoje? Porque o Espírito continua a agir, o Espírito Santo continua a ser derramado sobre nós. Jesus tendo subido ao céu, mistério que nós celebramos na ascensão do Senhor, Jesus tendo subido ao céu, ele continua derramando sobre nós, continua derramando sobre a sua igreja, sustentando a sua igreja pela força do Espírito Santo. Então, para responder o que é que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, na vida de cada fiel, na vida de cada pessoa, nós iremos nos servir de uma meditação de um teólogo norte-americano chamado Peter Kreeft, em que ele fala qual é a diferença, qual é a graça que o Espírito Santo concede a cada pessoa quando ele entra na vida desta pessoa, quando ele começa a fazer parte desta vida. A primeira coisa que o Peter Kreeft diz é que o Espírito Santo, ele cura a nossa falta de energia. Por quê?
porque o Espírito Santo é o poder de Deus, é a força de Deus. Muitas vezes nós sabemos o que precisamos fazer, mas nem sempre temos a força de fazê-lo. E da onde nos deve vir essa força? Justamente do Espírito Santo. Nós devemos suplicar a Ele que realize em nós a vontade de Deus, o plano de Deus e aquilo que Deus nos revelou. O Peter Kreeft usa então um exemplo. Ele diz que nós temos o mapa de Deus, ou seja, nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos a revelação, nós temos a tradição da igreja, então nós sabemos para onde ir. Também nós temos o veículo, que é o próprio Cristo, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós nem sempre temos o combustível, que é o próprio Espírito Santo, que é esta força que nos leva a sair do nosso lugar e realizarmos as obras de Deus. Então, Peter Kreeft diz que muitas vezes nós temos o ideal, mas não temos a energia para vivê-lo. Por isso, o Espírito Santo ele transforma as palavras em obras, transforma os ideais em realidade, transforma aquilo que é abstrato em algo concreto, transforma os estilos de vida em formas de vida propriamente vivida. É isso que o Espírito Santo opera em nós. E é por isso que Jesus dizia que quando viesse o Espírito Santo, eles compreenderiam toda a verdade. Uma verdade que não é apenas intelectual e abstrata, mas uma verdade que é traduzida nas nossas vidas, porque o Espírito Santo gera em nós esse desejo de vivermos a verdade de Deus. Então, a primeira coisa, qual a diferença que o Espírito Santo faz em nós? Ele cura a nossa falta de energia para vivermos a vontade de Deus, porque Ele é o próprio poder de Deus. Depois, a segunda coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos fazer partilhar da vida íntima de Deus. É esta a grande obra do Espírito Santo. Vamos dizer que é a obra essencial. Esta obra é a nossa divinização. Fazer com que nós nos tornemos participantes da própria natureza divina. Por que é que Deus se fez homem? Para que o homem se fizesse Deus, nos responde Santo Atanásio. Para que o homem pudesse participar da própria vida divina, ser plenamente semelhante a Deus, tal como ele foi criado e perdeu esta imagem e manchou esta imagem por causa do pecado. Então o Espírito Santo ele vem restaurar em nós a nossa imagem que está manchada e está corrompida e nos tornar semelhantes a Deus, fazer uma divinização em nós. São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, nos diz que nós somos chamados a nos tornar participantes da própria natureza divina. O céu é isso, é a participação no próprio ser de Deus, é a comunhão perfeita com Deus e o Espírito Santo vai realizando isso já aqui na nossa vida. E essa transformação que o Espírito realiza em nós, ela quer ser uma transformação completa. É como se nós pegássemos lá aquele personagem das histórias, o Pinóquio, que era um boneco de madeira que queria se tornar um ser humano e transformássemos ele em humano. É isso que o Espírito Santo ele gera em nós. Ele transforma aquilo que somos nós, esses, vamos dizer assim, esses bonecos de madeira em pessoas de verdade, ou seja, nos transforma em santos. A Sagrada Escritura, para falar, e também a tradição da Igreja, para falar dessa ação do Espírito Santo em nós, usa vários termos, como, por exemplo, o termo graça santificante. O Espírito Santo que nos dá a graça que nos santifica. Também a Igreja chama isso de estado de graça. Quando o Espírito Santo age em nós, nós estamos vivendo na graça de Deus. A Igreja, especialmente a Igreja Oriental, chama isso de deificação. Nós vamos nos tornando parecidos com Deus. Chama o Evangelho isso também de vida em plenitude, vida em abundância. E também o Evangelho chama isso de novo nascimento como filhos de Deus. Então o Espírito Santo quer gerar em nós esta partilha com a vida íntima de Deus. Nós entremos em comunhão com Deus já nesta vida. A terceira coisa que o Espírito Santo ele gera em nós, que ele faz a diferença em nós, é que o Espírito Santo ele gera em nós vida interior. Porque o Espírito Santo, como ele é definido na Sagrada Escritura, ele é definido como o ruá, o vento, o sopro de Deus. E o sopro, ele é aquele que entra, o ar, ele é aquele que entra em nossos pulmões e torna-se um só conosco
nos fazendo viver. O Espírito Santo, ele também faz isso. Ele se torna um conosco, como o ar que entra em nossos pulmões. E é por isso que a ação do Espírito Santo ela é uma ação interior. Ele age de maneira invisível, ele age por dentro, mudando os nossos corações e nos transformando por dentro. Quando o Espírito Santo está em nós, a nossa alma respira Deus. Quando o sopro de Deus, quando o respiro de Deus, que é o Espírito, está em nós, nós respiramos Deus. E por isso podemos dizer que o Espírito Santo, ele é a vida de nossas almas. Mais do que o ar que nós respiramos, mais do que o ar que nós precisamos para manter a nossa vida do corpo, nós precisamos do Espírito Santo para manter a vida da alma, a nossa vida interior. Sem o Espírito Santo agindo em nós, não existe vida interior. Agora, nós vamos passar para a quarta ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, o Peter Kreeft diz que ele faz com que o mundo se espante conosco. Porque o Espírito Santo vai nos transformando, o mundo não vai nos reconhecendo e fica admirado conosco. Foi assim com Jesus. As pessoas olhavam para Jesus e ficavam espantadas, maravilhadas com o seu ensinamento, com a sua forma de agir. Esse espanto que era gerado em relação a Jesus, para aqueles que acolheram Jesus, fez com que eles o adorassem. Os que não acolheram Jesus, esse espanto fez com que eles o crucificassem. Conosco não vai ser diferente, porque também foi assim com os próprios apóstolos. O mundo não os reconheceu, Jesus dizia. Então o mundo vai se espantar conosco e muitas vezes vai nos perseguir. Com os próprios apóstolos, o mundo ficou espantado. Por exemplo, quando eles pregavam em Tessalônica, os judeus de Tessalônica diziam a respeito dos apóstolos: esses homens estão transtornando o mundo inteiro. Estes homens estão virando o mundo de cabeça para baixo. E então perseguiram eles dali. O mesmo acontece conosco. Se nós verdadeiramente deixamos o Espírito Santo agir em nós e nós nos transformamos pela sua ação, o mundo vai se espantar conosco. E muitas vezes pode também nos crucificar. Mas é o Espírito Santo quem nos mantém firmes e quem nos faz seguir firmes no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E esta é maravilhosa porque ela é muito prática. O Espírito Santo nos faz viver uma radical e nova forma de amar. Os apóstolos, eles viveram isso como o centro da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para os seus apóstolos na última ceia: nisto todos reconhecerão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Espírito Santo, então, ele vem gerar em nós, porque em Deus, ele é o próprio amor, ele vem gerar em nós uma nova forma de amar, uma forma radical de viver um amor segundo o coração de Deus. E esse amor é um amor que, na Sagrada Escritura, tem um nome próprio, é o amor ágape. Não é apenas um amor vazio, não é apenas um amor superficial, mas é um amor que é capaz de dar a vida. Então nós devemos saber o seguinte, o Peter Kreeft nos diz: o amor que Cristo demonstrou e viveu na cruz foi derramado sobre o mundo e continua sendo derramado sobre o mundo pelo Espírito Santo. É um amor ágape, um amor total e profundo que vai até o sacrifício de si mesmo. Foi por isso que os primeiros cristãos, animados pela força do Espírito Santo, foram capazes de entregar a própria vida no martírio, dar a sua própria vida em testemunho de Cristo, porque levaram o amor a Deus e o amor ao próximo até as últimas consequências. E esse amor que o Espírito Santo, ele gera em nós, ele deve ser um distintivo dos cristãos. Jesus, no Evangelho, ele dizia isso: olha, nisto todos reconhecerão que vós sois os meus discípulos. Então, é um amor que nos distingue, é um amor que nos faz diferentes, é um amor que o mundo olha para nós e não vê esse amor espalhado em outros lugares. Então, se verdadeiramente o Espírito Santo está agindo em nós e nós estamos amando a maneira que o Espírito Santo quer que nós façamos, a maneira como Deus nos pede, esse amor precisa ser distinguido, as pessoas precisam distinguir esse amor de Deus que está presente nas nossas vidas. E uma das imagens do Espírito Santo que a Sagrada Escritura usa é a imagem do fogo.
A imagem do fogo. Os primeiros cristãos, nós podemos dizer que eles estavam inflamados no fogo do amor de Deus, porque o Espírito Santo ele aquece os nossos corações e nos faz amar verdadeiramente a Deus, nos faz amar verdadeiramente o nosso próximo. É o Espírito Santo quem é esta fonte do amor. Nós não temos em nós a fonte do amor. É o Espírito Santo quem nos dá esta capacidade de amar como Cristo amou. Se nós procurarmos viver isso por nós mesmos, saberemos que não conseguimos. São Paulo também nos ajuda a entender esta realidade do amor que é gerado em nós, quando na carta aos Gálatas ele cita os frutos do Espírito Santo. O amor é o primeiro fruto citado por ele. Então, quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, quando nós permitimos a sua ação, ele gera uma nova forma de amar em nós. O primeiro fruto que nós vamos dar para os outros e para Deus é uma forma de amar diferente. Então, nós devemos saber isso. O Espírito Santo gera em nós uma radical e nova forma de amar. Por fim, a última realidade que o Espírito Santo gera em nós, produz em nós, é uma sabedoria. O Espírito Santo nos torna sábios. A sabedoria que é o mais elevado dos dons do Espírito Santo. E se nós quisermos ver uma realidade muito prática desse dom da sabedoria aplicado, basta nós olharmos para a vida dos santos. Os santos, eles tinham um entendimento muito mais profundo do mistério de Deus do que os próprios teólogos que passavam o tempo todo às vezes se debruçando sobre os livros, sobre os estudos. Os santos tinham uma percepção e eles tinham uma capacidade de sabedoria que era experiencial. Basta nós olharmos para a vida de alguns santos muito simples, porém profundamente sábios, como Santa Teresa de Calcutá, como a própria Santa Teresinha do Menino Jesus, como Santa Elizabeth da Trindade, que teve intuições profundíssimas a respeito do mistério da Santíssima Trindade. Santa Elizabeth foi uma carmelita que viveu apenas 26 anos e teve intuições profundas. Ou basta ainda nós tomarmos Santa Catarina de Sena, que é doutora da Igreja e ela era analfabeta. Aprendeu a escrever nos últimos anos da sua vida, intuições profundíssimas a respeito do mistério de Deus. Porque estes santos, estas santas da vida da Igreja eram profundamente guiados pelo Espírito Santo e recebiam esta sabedoria, que não era simplesmente uma sabedoria adquirida, mas era uma sabedoria infusa, uma sabedoria derramada, uma sabedoria experiencial. E o Peter Kreeft, ele diz o seguinte: a mente de Deus, ela só pode ser entendida pelo coração de Deus. A verdade de Deus só pode ser entendida pelo amor de Deus. Então, a verdade de Deus, que é o próprio Cristo, ela é manifestada e revelada a nós pelo Espírito Santo, que é o próprio amor de Deus derramado em nossos corações e que nos dá esta sabedoria infusa. E também, essa sabedoria, ela vem a nós para que compreendamos o sentido das Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo foi aquele que inspirou as Escrituras, inspirou os autores sagrados, e ele é o único que pode nos inspirar para que corretamente nós possamos entender as Sagradas Escrituras. Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece aos 2 discípulos que voltavam para Emaús e começa a lhes explicar as Escrituras. E então, depois que Jesus se manifesta a eles, eles comentam um com o outro: não ardia o nosso coração pelo caminho enquanto ele nos explicava as Escrituras? Quem fazia o coração destes discípulos arder? O próprio Espírito Santo, que abriu a mente deles à compreensão da própria Sagrada Escritura. Então são essas as 6 realidades que o Espírito Santo gera em nós. É esta a diferença que o Espírito gera em nós. Ele cura a nossa falta de energia, o Espírito Santo nos leva a participar da vida íntima de Deus, o Espírito Santo gera em nós a vida interior, o Espírito Santo faz com que o mundo se espante conosco e também o Espírito Santo faz com que nós tenhamos uma nova forma de amar e uma sabedoria infusa em nós pela própria graça de Deus. E agora, para concluirmos esta nossa meditação, nós podemos nos perguntar: se o Espírito Santo ele faz
tudo isso em nós, se Ele gera tudo isso em nós, como adquirir o Espírito Santo? Como ter o Espírito Santo em nós para que Ele gere tudo isso? O Espírito Santo, ele não é uma coisa para que nós possamos obter. Ele não é algo para que nós possamos consegui-lo, agarrá-lo. Jesus, no Evangelho, fala que o vento sopra aonde quer. Nós não podemos conseguir o Espírito Santo, mas nós podemos deixar que ele nos alcance. Nós não podemos agarrar o Espírito Santo, mas nós podemos deixar que ele tome as nossas vidas, que ele tome as nossas almas, a partir do momento em que nós damos uma abertura para ele agir na nossa vida. E nós fazemos aquilo que Jesus nos pediu no Evangelho. Então, abrimos o nosso coração para o recebê-lo, para que ele nos alcance e depois fazer o que Jesus pediu. Pedi e recebereis. Batei e vos será aberto. Buscai e achareis. E Jesus, num outro trecho da Sagrada Escritura, do Evangelho, falando sobre a oração, ele diz que nós devemos pedir insistentemente e conclui dizendo: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O Espírito Santo, portanto, ele é o grande dom de Deus. Então é preciso pedir o Espírito Santo. Mas cuidado. Cuidado ao pedir o Espírito Santo. Porque se nós pedimos com sinceridade, se nós pedimos de coração, o Espírito Santo ele é derramado sobre nós. Mas, uma vez que ele é derramado sobre nós, ele vai gerar esta diferença em nós. Uma vez que o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós devemos estar dispostos a arcar com as consequências disso, porque o Espírito Santo, ao entrar nas nossas vidas, ele vai fazer uma coisa conosco: nos tornar santos. Ele vai nos santificar. Então, por isso, devemos pedir, mas devemos pedir com um coração disposto a acolher a graça santificante de Deus nas nossas vidas. O Peter Kreeft, ele cita um autor que ele diz que Deus, quando ele entra na nossa vida de verdade, Deus ele não é simplesmente algo doce, algo suave, mas Deus é um verdadeiro terremoto. Deus é um verdadeiro terremoto que ele vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Portanto, pedir o Espírito Santo é estar completamente comprometido com o plano de Deus a nosso respeito, com a nossa própria santificação e viver as consequências do Espírito Santo agindo em nós e testemunharmos este Espírito Santo para o mundo. Que essa solenidade de Pentecostes nos ajude a clamar o Espírito Santo, a pedir que ele venha sobre nós, sobre toda a igreja e vivermos conduzidos pelo Espírito Santo, porque todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. Deus te abençoe.